A liturgia pascal tem o objetivo de celebrarmos a ressurreição de Jesus, mas também de a vivermos na nossa vida. É a ressurreição de Cristo a chave que interpreta o nosso agir e o nosso modo de viver. O livro dos Atos dos Apóstolos é disso uma prova. Tudo o que muda a vida das pessoas e por meio dos apóstolos, as conversões, os milagres, deve-se não ao mérito dos apóstolos, nem às suas grandes capacidades, mas somente à fé em Jesus ressuscitado. Fé em que acreditaram e passaram a testemunhar. O discurso de Pedro, que escutámos hoje na primeira leitura, acontece depois de um milagre feito por Jesus através deste apóstolo. Pedro e João sobem ao templo para orar e veem um coxo à entrada a pedir esmola. E Pedro diz-lhe: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda." E o coxo ficou imediatamente curado. A multidão fica perplexa. Pedro começa a anunciar Jesus. Os sacerdotes do templo apanham Pedro e João e colocam-nos na prisão. Mais tarde, são chamados à presença dos sumos sacerdotes, que lhes perguntam com que autoridade é que fazem milagres. E Pedro, como ouvimos na primeira leitura, cheio do Espírito Santo, falou-lhes de onde vinha a autoridade e como tinha feito o milagre. De Jesus Nazareno, por eles crucificado, mas que Deus tinha ressuscitado. Ficaram admirados com a resposta, proibiram-nos de falar de Jesus, mas eles disseram: "Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós primeiro do que a Deus. Quanto a nós, não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos." Contextualizei a primeira leitura porque, como disse, o tempo pascal não é só celebrar a vitória de Jesus sobre a morte. Terá de ser também a vitória da sua força em cada um de nós. Gostava só de sublinhar a frase principal deste capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos que hoje ouvimos. É em nome de Jesus ressuscitado que aquele homem foi curado. Nós cristãos temos de ter a humildade suficiente para aceitar que o bem que fazemos não se deve só ao facto de sermos boas pessoas. Deveríamos acreditar e aceitar que Jesus ressuscitado age em nós e através de nós. Deveríamos acreditar e aceitar que Jesus é o grande protagonista do bem que fazemos e que, quando não o fazemos, seja por timidez ou desculpa por falta de tempo, é porque não temos o Espírito de Cristo ressuscitado em nós. Deveríamos acreditar e aceitar que o Espírito Santo, que é a força de Cristo ressuscitado em nós, sopra onde quer e por isso sopra em nós, inspirando o nosso dizer e o nosso agir para o que cresce e não para o que destrói, para o bem e não para o mal, para a esperança e não para o desespero. Enquanto nos acharmos os protagonistas da história e das histórias, Jesus ressuscitado ocupará sempre um lugar secundário na nossa vida. O gosto de sermos reconhecidos, o gosto de nos acharmos os maiores, o gosto de pensarmos que o pouco ou nada que fazemos de testemunho do bem já é muito, não deixa que Jesus seja o protagonista da nossa história. Mais Jesus e menos nós. Deveríamos, inclusivamente, na nossa oração a Deus, agradecer-lhe por nos ter inspirado na prática do bem. Agradecer-lhe por termos ajudado a melhorar a vida de alguém que se cruzou na nossa vida. Mais Jesus e menos nós, de tal modo que quanto antes pudéssemos dizer como São Paulo: "Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim." Na segunda leitura, escutámos por 2 vezes São João dizer-nos que somos filhos de Deus. Não por mérito nosso, mas pela bondade de Deus. Somos filhos de Deus porque Ele nos adotou e porque o conhecemos. Conhecer na Bíblia não é um conhecimento teórico e abstrato, de catecismo ou doutrina, mas sim um conhecimento que é a experiência de Deus, intimidade com Deus. O nosso cristianismo não depende do número de batizados, mas sim do número dos que praticam o seu batismo. O batismo faz de nós filhos de Deus. Mas sabemos que, mesmo a partir da realidade humana e familiar, um filho tem direitos e tem deveres.
Ser pai não é só reconhecer o filho. Ser filho não é só ter o apelido do pai ou da mãe. Somos filhos de Deus. E isso tem consequências na nossa vida. Falámos de algumas a propósito da primeira leitura, mas poderíamos todos perguntar-nos de como vai a nossa relação de filhos com Deus. Que tempo dou a Deus, meu Pai? O que é que eu faço para agradar a Deus, meu Pai? Como é que o mundo pode ver em mim o rosto de Deus, meu Pai? Ser filho de Deus é sem dúvida a maior honra e o maior orgulho que o cristão pode ter. Mas cuidado, isso não faz de nós mais que os outros. Pelo contrário, exige de nós mais responsabilidade que aos outros. Ser filho de Deus não é um estatuto adquirido, mas sim um compromisso de glorificar a Deus com a minha vida. Finalmente, no Evangelho, escutamos uma passagem do capítulo 10 de São João, e que dá nome a este domingo, domingo do Bom Pastor. Jesus afirma-se como o Bom Pastor. A imagem poderá parecer-nos já longínqua e desajustada, mas não perde a força nem o sentido. Será talvez das mais usadas na Bíblia para falar da relação de Deus conosco. Talvez também a mais humana, para nos aproximar da dedicação, do interesse e do carinho que Deus tem por nós. Todos nós conhecemos quase de cor o Salmo 23, que canta o profundo envolvimento de Deus, bom pastor, por cada um de nós. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes, reconforta a minha alma. E depois, mais à frente, ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não terei medo, porque sei que Deus, o bom pastor, está comigo e com Ele nada me faltará. Mas neste domingo do Bom Pastor, é o próprio Jesus que assume o lugar de Deus. Eu sou o Bom Pastor. E destaca-se por 3 atitudes fortes e pascais. Defende, conhece e dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor defende as suas ovelhas. Não as abandona, não se desinteressa, não foge quando vem o perigo. Ser pastor é quase como ser padre, e não é por acaso que se associam os padres aos pastores. Porque se trata de uma dedicação exclusiva e dedicada ao rebanho. Quando vemos reportagens sobre pastores, vemos a sua dedicação pelo rebanho. Quase não têm vida para si, para poder dedicar-se totalmente a cuidar e defender o seu rebanho. Por ele madrugam e passam o dia no monte, por isso mantêm o rebanho junto, para que nenhuma ovelha se perca ou corra perigo. Por isso os pastores estão atentos para que nenhum mal lhes aconteça. Assim também Jesus, o nosso bom pastor, está totalmente dedicado a cada um de nós. Somos o seu rebanho, conduzidos por ele e protegidos por ele. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Já disse há pouco o que significa na Bíblia o verbo conhecer. Nesta passagem do capítulo 10 do Evangelho de São João, conhecer significa também reconhecer. As ovelhas seguem o pastor porque reconhecem a sua voz. Quando vemos as reportagens sobre os pastores, vemos como elas se levantam e aprontam quando o pastor chega ao curral, vemos como elas obedecem a um assobio ou uma ordem, ou até como elas muitas vezes rodeiam o pastor. Porquê? Porque conhecem o pastor, porque confiam no pastor, porque há relação entre rebanho e pastor. Finalmente, e mais importante, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus dilo por 2 vezes. E aqui o que vemos nas reportagens tem um limite. O pastor arrisca por uma ovelha. Tenta a todo custo livrar uma ovelha, mas não dá a vida pelas ovelhas. Há um risco limite que ele não ultrapassa. Por isso Jesus não diz que é como um pastor dedicado ou como um pastor empenhado com o seu rebanho. Com razão se intitula de bom pastor. Bom de belo, como gostam de traduzir os biblistas, mas também bom de melhor. Jesus é o melhor pastor, porque ama o seu rebanho, ao ponto de dar a sua vida por cada uma das suas ovelhas,
e por todas elas. É isso que sentimos neste domingo de Páscoa. Cristo ressuscitado é o bom pastor, o belo pastor, o perfeito pastor, o melhor pastor, porque deu a vida por ti, deu a vida por mim, deu a vida pelo seu rebanho, que é a Igreja. Jesus morreu para nos livrar da morte. Jesus morreu para nos dar a sua vida. Jesus morreu para que não nos perdêssemos, nem nos dispersássemos. Neste domingo, que é do bom pastor e também de oração pelas vocações, rezemos a Deus pelos pastores da Igreja, para que não sejam autorreferentes, mas imitem aquele que é o único bom pastor, Jesus. Rezemos pelos que cuidam, os pais, os médicos, os enfermeiros, os responsáveis de grupos, comunidades e movimentos, os voluntários, para que sejam generosos, cuidadosos e dedicados na missão que exercem a favor do próximo. E rezemos pelos que se creem filhos de Deus, para que o sejam de nome e de facto, fazendo sempre o bem, e que não atribuam as suas boas obras a si, mas a Jesus ressuscitado, origem de todo o bem que possamos fazer. Que assim seja.